Você que está com a sua Bíblia já aberta, abra ela em 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo 3. Do verso 1 até o verso 5. Diz assim a palavra: saiba disto. Vou repetir: saiba disto. Disto que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Como que está na sua versão aí? Que palavra está aí no lugar de terríveis? Difíceis? Pois eu vou trazer para você uma interpretação dessa palavra: dias terríveis. Você vai ver que o que está dizendo aqui sobre terríveis, são terríveis mesmo. Verso 2: por que esses dias vão ser terríveis? Os homens serão egoístas, vão pensar apenas em si mesmos, avarentos, amantes do dinheiro. Eles não saberão repartir, serão homens que irão acumular apenas para si. Os homens serão como represas, com as comportas fechadas, avarentos, homens que não sabem se dar. Jesus disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Uma coisa que eu e você somos demais: ingratos. Está escrito aqui: os homens nos últimos dias serão ingratos. Veja, querido, ingratidão é pecado. Ingratos, uma das qualidades daqueles que não herdarão o reino dos céus, está lá na palavra: ingratos. Os ingratos não herdarão o reino dos céus. Pastor, você está querendo dizer que se eu for ingrato eu não vou herdar o reino do céu? Não estou falando que você não vai herdar o reino do céu, porque você que nasceu de novo, recebeu Jesus, você tem gratidão na sua vida em alguma área. Mas quando fala de ingratos, está falando de homens que não reconhecem a Jesus na vida deles, não reconhecem o sacrifício de Cristo feito na cruz do Calvário, não são gratos pelo sacrifício feito, mas ainda assim ingratidão é pecado, irmão. Continua dizendo: ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Agora preste atenção no verso 5. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Agora preste atenção nessa expressão: afaste-se também destes. Amém? Agora você olha para mim, só até aqui por enquanto. Você precisa saber ler os sinais dos fins dos tempos. Leia os sinais dos últimos dias. Quando você olha para a sociedade, você vê exatamente essas características que aqui estão descritas. Os homens sempre foram dessa forma. A partir do pecado, a partir da queda de Adão, os homens começaram a viver dessa maneira. Os homens sempre viveram assim, mas nos últimos dias, essas características se tornariam cada vez mais evidentes na vida dos homens. Nos últimos dias, isso se intensificaria na vida dos homens.
E nós estamos vendo na sociedade essa característica de uma maneira tão abundante, que isso serve de um sinal para mim e para você. Qual o sinal? Sinal dos últimos dias. A Bíblia nos dá vários sinais dos últimos dias. E aqui nós temos um tipo de sinal. Os homens seriam um tipo de sinal dos últimos dias. Ao olhar para a sociedade, ao olhar para a humanidade, você vê essas coisas ou não vê? Se você não vê essas coisas, você é cego. Porque quando eu olho para o mundo, e quando eu olho até mesmo para dentro da igreja, eu vejo essas coisas. E essas coisas demonstram para mim que são os finais dos dias. Os tempos são chegados. E querido, os últimos dias, agora ouça, lembra que eu pedi para você prestar atenção nessa palavra terríveis? Vou repetir aqui, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Essa palavra terrível, o significado dela é dias selvagens. Diga, dias selvagens. Essa palavra também significa ferozes. Nós temos um cão ali, olha ali para você ver. Tadinho, aquilo ali não é feroz, está balançando o rabinho ali. Mas imagina um cão feroz. Imagina um pitbull que todo mundo tem medo. Brabo. Brabo igual um dagrão. Os últimos dias seriam dias selvagens, dias ferozes. Essa palavra também significa dias perigosos. E esses últimos dias, querido, exigirá dos homens e das mulheres de Deus um firme posicionamento em Deus para passar por eles. Os dias terríveis vai exigir de nós um posicionamento como nós nunca tivemos na vida. Queridos, Deus sempre esperou do seu povo posicionamento, mas os dias que virão exigirá de você um posicionamento como você nunca teve. Porque para enfrentar os últimos dias, você vai precisar estar firmado como nunca esteve na sua vida. Por isso, se você se edificou até um certo ponto hoje, vai ser necessário você se edificar cada vez mais, para que você possa enfrentar o fim dos dias. Porque se você, querido, não se preparar por dentro, se você não se posicionar por dentro, você vai entender que a sua falta de posicionamento interior pode arrastar você nos últimos dias para o mesmo lugar que um monte de gente irá. Querido, muitos irão sucumbir nesse tempo. Muitos, os do mundo, vão sucumbir, porque eles estão no mundo. Eles não conhecem a Deus, eles não reconhecem a Jesus, eles vão sucumbir. Agora, muitos dentro das igrejas irão sucumbir nesses últimos dias. Aí você vai me perguntar, pastor, por que motivo? São vários. Os motivos são vários, mas eu vou dar um motivo para você. E eu vou mostrar um dos motivos, porque muitos vão sucumbir nos últimos dias. Abra sua Bíblia comigo. Lucas, capítulo 11. Eu não quero pregar terror para você nessa noite não, irmão. Mas eu quero pregar firmeza no seu interior para você passar por aquilo que virá. Eu não quero pregar desesperança para você, mas eu quero pregar uma esperança que está acima dessa terra, para que você possa se firmar nela. Amém? A palavra esperança, ela denota para nós, o sentido da palavra esperança no original sempre é para algo bom. Amém? Quando a Bíblia fala de esperança, ela fala de algo bom. A palavra esperança nunca vai apresentar para nós algo trágico, um fim
que não te dê uma visão além dessa terra. A palavra esperança, ela sempre vai te dar uma visão além dessa terra, um futuro além dessa terra, amém, querido? Então não quero pregar desesperança para você, mas eu preciso mostrar para você que os últimos dias serão terríveis, e que se você, querido, não tiver um firme posicionamento no seu interior, você vai ter dificuldade para enfrentar o tempo final. Lucas 11, verso 23, Jesus mostra para nós um dos motivos pelo qual muitos vão sucumbir nesse tempo final. Jesus disse assim em Lucas 11, 23, quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não se ajunta, espalha. Eis um dos motivos, porque muitos não conseguirão enfrentar os dias finais, porque eles não se ajuntarão com Cristo, e por isso serão espalhados. Meu irmão, essa palavra, ela tem acontecido ao longo dos anos, desde que Jesus veio, ou melhor, antes mesmo de Jesus vir, essa palavra tem acontecido. Todos aqueles que se chegaram a Deus um dia, nunca, eu repito, nunca foram colocados de lado pelo Senhor. Todos aqueles que um dia se aproximaram do Senhor, foram recebidos por Ele. Aí Jesus vem aqui e diz para nós, quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Agora ouça o que eu vou te dizer, ouça, guarde, o tempo da peneira é chegado. Meu irmão, Deus está chegando com a sua peneira, Ele vai peneirar as pessoas. O ímpio, ele passa direto na peneira. Você joga o ímpio na peneira, ele nem trisca na beirada dela, já cai direto, bluf. Mas Deus vai peneirar seu povo, Deus vai peneirar a sua casa, e eu vou te dizer uma coisa, o tempo da peneira chegou, e eu vou mostrar para você dentro da palavra que o tempo da peneira chegou, irmão. Abra sua Bíblia aí, Malaquias, capítulo 3, eu vou te mostrar que esse tempo chegou. O tempo de Malaquias 3,18 está chegando sobre nós. É exatamente isso aqui que vai acontecer nos últimos dias, irmão. Olha para mim, antes de nós lermos, Deus vai trazer juízo sobre a terra, mas Ele vai trazer primeiro sobre a sua casa. Ele vai trazer justiça sobre a sua casa. Esse tempo é chegado sobre a igreja. Malaquias 3,18 diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Olha para mim. Esse tempo está chegando sobre nós. Nos últimos dias Deus está trazendo uma limpeza sobre a sua igreja. Muitos infelizmente vão cair, irmão. Muitos infelizmente vão se perder, e não é porque Deus tem prazer na queda, e não é porque Deus tem prazer com que eles pereçam, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer em que ninguém pereça, mas porque eles não se ajuntaram com Cristo, serão espalhados. Mas porque eles não se tornaram um em favor de Cristo, eles serão espalhados. Querido, nesse tempo será exigido de nós um nível de mistura com Cristo como nunca tivemos antes. Eu vou repetir, esse tempo do fim será exigido de nós um nível de mistura com Cristo como nunca tivemos antes. Se você quiser suportar o que está por vir, se você quiser suportar o que está lá na frente, você vai precisar se misturar cada vez mais com o Senhor.
Estou construindo aqui do lado. Irmão, ô semana que me fez meditar, viu? Foi essa semana que a gente está construindo aqui. Meu Deus do céu. Irmão, você quer meditar no trabalho que Deus quer fazer na sua vida? Vai trabalhar numa obra. Vai construir alguma coisa. Você vai entender o quanto Deus se importa com edificação. E cada detalhe da edificação é algo importante. Estávamos eu, o Joaquim, o José e o Ian aqui durante a semana construindo. Irmão, tinha hora que a gente esquecia dos negócios e dava um trabalho para consertar depois. Era ou não era? Joaquim, José e Ian. Às vezes a gente esquecia alguma coisa na base, né? No fundamento, no concreto. Irmão, como é difícil quebrar concreto. Ainda bem que o concreto ainda estava meio macio. Cada detalhe importante. E quando eu estava ali mexendo massa, jogando areia, cimento, brita, você vê a necessidade de misturar todas as coisas, para que o cimento, para que o concreto fique algo tão certo, para que na hora que você coloque tijolos, na hora que você utilize aquilo, dê liga, dê firmeza, dê sustentação, sabe? É isso que Cristo está querendo gerar nas nossas vidas, um tipo de mistura, aonde nós nos tornamos firmes, aonde nós nos tornamos, sabe, fortes, alicerçados, aonde Ele pode colocar tijolos sobre nós. Meu irmão, Ele está querendo tornar você uma massa, aonde Ele pode colocar tijolos em você, e aquilo que Ele está colocando em você, se firme, não caia. Quando eu vou fazer uma massa, eu pergunto: Joaquim, José, quanto de cimento, quantas pás de areia? Porque se você fizer na medida errada, irmão, não vai dar bom, vai dar ruim. E você precisa saber a medida certa, e você tem que misturar tudo muito bem. Essa mistura que Cristo quer ter com você. Amém? Esses últimos dias você vai estar bem misturado, se você quiser passar por eles. Ao observarmos as características dos homens citados nesses versos que nós lemos, Paulo, ele deixa um segredo que pode passar despercebido por nós ao lermos essa passagem. Volta para a sua Bíblia, volta para o texto que nós lemos lá no início. Vai lá de novo. Lá no verso 5, 2 Timóteo 3, 5. Observe algo que Paulo diz aqui no final do verso 5. No finalzinho, ele diz assim: afaste-se também destes. Vou repetir: afaste-se também destes. Agora olha para mim. Você viu todas as características que Paulo descreveu, do verso 1 ao verso 5, dos homens dos últimos dias? Arrogantes, soberbos, ingratos, desobedientes aos pais, caluniadores, amantes de si mesmos, avarentos. Viu todas essas características? Aí chega aqui no verso 5, ele fala assim: de alguns que tinham aparência de piedade, mas negavam o poder. E ele conclui o verso 5 dizendo assim: afaste-se também destes. Quando ele diz também, ele está dizendo para você uma coisa, preste atenção. Ele está querendo dizer para mim e para você, que nesses últimos dias, você vai ter que se afastar de algumas pessoas. E eu vou dizer para você o porquê que você vai ter que se afastar de algumas pessoas. Eu não estou falando que você vai ter que desistir de pessoas. Ouça, para que você não interprete errado o que eu estou dizendo. Mas os últimos dias você vai ter que se afastar de pessoas, querido. Não sou eu que estou mandando você se afastar de pessoas, é a palavra. O final do verso 5 está dizendo para você se afastar dessas pessoas que são avarentas, maldizentes, desobedientes, ingratas. É a palavra, não sou eu, amém? Não vai sair por aí dizendo: eu vou me afastar dos meus parentes, eu vou me afastar. Não é o que eu estou dizendo para você. Você não deve desistir de pessoas,
mas você deve andar num lugar diferente delas. Amém? Então, uma coisa essencial para nós vencermos os últimos dias é: evite pessoas com essas características descritas nesses versos. Evite pessoas. Quando Paulo fala aqui, afaste-se, esse afastar-se é evitar pessoas com essas características. E você vai entender o porquê que você precisa evitar essas pessoas. Primeiro, porque a Bíblia diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Andar com pessoas que não, escute, andar com pessoas que não escolhem se juntar a Cristo pode trazer prejuízo para você. Vou repetir: andar com pessoas, e eu vou ser muito cuidadoso com essas palavras, para não gerar uma interpretação errada na sua cabeça. Porque tem gente que ouve a palavra e às vezes elas estão com intenção tão errada no coração delas, que elas ouvem alguma coisa e pegam aquilo lá para fazer o que não deve. Ouça isso: andar com pessoas que não escolhem se juntar a Cristo podem trazer prejuízo para você. E por que você tem que se afastar dessas pessoas? Porque se você não estiver posicionado por dentro, essas pessoas vão arrastar você para um lugar que você não deve chegar. Pastor, mas se eu for alguém posicionado por dentro? Então você vai tirar aquelas pessoas daquele lugar e vai levar elas para o lugar aonde você está. Agora, se você não estiver posicionado por dentro como deve, afaste-se dessas pessoas, ou essas pessoas vão arrancar você desse lugar no qual você está. Aí você vai falar assim para mim: pastor, mas Jesus andou com pecadores. Só que entre você e Jesus tem uma diferença: você não chegou no lugar onde Jesus chegou. Jesus tinha posicionamento por dentro, coisa que muitas vezes você não tem para andar com pecadores. Muitas vezes você anda com essas pessoas que o texto que nós lemos descreve, e elas influenciam você de tal forma, e você vai na delas e elas não vão na sua. Sabe por quê? Porque você não tem o posicionamento que precisa para arrancar elas daquele lugar. Então elas arrancam você do lugar que você está. É verdade, Jesus andou com pecadores. Muitos foram mudados por Jesus, mas muitos também não foram mudados. Você está achando que todo mundo que andou com Jesus foi mudado? Judas é um exemplo deles. Judas não foi mudado e andou lado a lado com Jesus. Um monte de gente recebeu cura, recebeu milagre, ouviram palavras de Jesus e não foram mudados por Jesus. E essas pessoas que não foram mudadas por Jesus tomaram outro caminho. Mas Jesus permaneceu no caminho. Por quê? Porque Jesus tinha um posicionamento dentro dele. Jesus era o próprio caminho. Querido, esses últimos dias vai exigir de você. Escute, querido, não é uma opção. Você ama a sua vida? Quem aqui ama a sua vida? Você quer ver dias felizes? Quer? Então o que eu vou dizer para você não é uma opção. Você não tem opção. Isso não é opção. Coloca na sua cabeça, não é opção. O que significa não ser opção? Significa que é ou é, e ponto final. Esses últimos dias irá exigir de você um posicionamento como você nunca teve. Posicionamento, ou você tem ou você está frito. Ou você tem posicionamento, querido, ou você pode se tornar como um desses homens dos últimos dias. Eu não quero ofender você não, mas olha aqui para mim, gente. Pode deixar ele, deixa o cachorro quietinho, deixa. Vamos expulsar o espírito cão, sai em nome de Jesus. Olha lá, viu? Mas ouça, quer ver uma coisa? Irmão, olha para mim, quer ver como o espírito dos homens dos últimos dias pegou você? Posso mostrar, sem querer te ofender? Uma das características aqui dos homens dos últimos dias: avarentos. Meu irmão,
Uma das coisas que mais tem na igreja é a gente avarenta. Você já foi pego pela característica dos homens dos últimos dias, avarentos. Então, querido, você vai ter que ter um posicionamento para que você não se torne mais um nesse mundo, caminhando no mesmo curso dele. Se você não é posicionado no seu interior, querido, é um risco percorrer o mesmo caminho de pessoas que não querem se juntar a Cristo. Se você não for posicionado por dentro, é um risco você se juntar a pessoas que não querem se unir a Cristo. Eu estou falando que é um risco para não dizer que é um suicídio. Tem pessoas que não estão firmes como deveriam e querem andar no mesmo lugar que o mundo. Irmão, isso é suicídio. Isso não é amar a própria vida. Se você ama a sua vida, sabe, eu não estou falando para você desistir dos perdidos não, irmão. Muita gente que está ali no mundo vai ser salvo. Os últimos dias vão salvar muita gente, irmão. Não é porque eu estou dizendo que os últimos dias vai aumentar a iniquidade, porque a Bíblia diz que vai aumentar a iniquidade mesmo, o amor de muitos vai se esfriar, muitos vão se perder, muitos dentro da igreja vão se perder, mas muitos no mundo vão se salvar. Mas você que está aqui, porque eu estou pregando para você, eu não estou pregando para quem está lá, porque é você que está me ouvindo aqui agora, eu estou pregando para você ter o cuidado para não se perder lá. Então fique com isso na sua cabeça, eu não estou falando para você desistir de pessoas, amém? Eu estou falando de você preservar a sua própria alma. Afaste, evite andar com pessoas que têm essa qualidade, querido. Sabe, cuide da sua própria alma. Se posicione primeiro por dentro, amém, irmão? Sabe, para você ganhar pessoas, ouça isso que eu vou dizer, os que são chamados para ser evangelistas, você que se sente chamado para ser evangelista, para você ganhar pessoas, você não precisa se adequar ao estilo de vida delas. Hoje nós temos o evangelho que para ganhar pessoas você tem que se tornar igual a elas, com o discurso de que eu tenho que ser da tribo delas para ganhar elas. Ah, pastor, mas Paulo falou assim, que eu me fiz de tudo para com todos, para ganhar todos. Deixa eu dizer uma coisa para você, se a vida de Cristo no seu interior não é suficiente para inspirar outras pessoas a ir para Deus, não adianta você se tornar algo por fora para tentar ganhar alguém para Cristo. A vida de Cristo no seu interior precisa ser o suficiente para inspirar pessoas a quererem o que você tem. Sabe por quê? Porque Cristo é atrativo. Diga, Cristo é atrativo. Diga mais forte, Cristo é atrativo. Como que eu provo isso para você? Ele mesmo disse isso em João 12:32. E eu, quando for levantado, atrairei a todos para mim mesmo. Cristo é atrativo, irmão. Agora, ouça o significado dessa palavra atrairei. Olha a profundidade disso. Quando Cristo diz atrairei, essa palavra significa puxar por um poder interno. Quando Cristo diz assim, atrairei a todos para mim mesmo, Cristo está falando assim, eu vou puxar eles por dentro, por um poder interno. Um dia, meu querido, você foi puxado por dentro por Jesus. Quando Jesus te encontrou, Ele te encontrou por dentro, Ele te puxou por um poder dentro de você. Ele atraiu você por dentro, amém, querido? Cristo, Ele atrai os homens pelo seu interior, só que quando Ele diz, atrairei a todos para mim mesmo, Cristo está querendo ensinar uma outra coisa para nós, e aqui eu preciso que você preste atenção. Cristo está querendo mostrar para mim e para você, que o que está dentro de você, seja bom ou seja mal, pode atrair pessoas. O que Cristo está mostrando é que tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, o que está dentro da pessoa pode atrair outros.
Então, as características dos homens dos últimos dias, aquilo que está dentro deles, pode atrair outras pessoas. Aquilo de bom que está dentro de você pode atrair pessoas. Aquilo de mal que está nas pessoas lá de fora também pode atrair pessoas. Então, cuidado com os homens dos últimos dias, para vocês não serem atraídos por aquilo que está no interior delas. Porque o que está no interior delas? Desobediência, ingratidão, avareza e tudo aquilo que a gente leu. E querido, quando você anda demais com uma pessoa, você se torna parecido com ela. Amém? Por isso eu disse para você, se você não estiver posicionado no seu interior, você pode ser atraído por pessoas que não se uniram a Cristo. Eu não entendo, meu irmão, é sério, eu não entendo. A única razão para nós como cristãos queremos andar com quem não é cristão é querer ganhá-los, é querer salvá-los. Eu não entendo quando um cristão quer andar com outro que não é cristão para viver o mesmo estilo de vida que o outro está vivendo. Eu não entendo. Querido, eu não sinto prazer em andar com quem não é meu irmão, a não ser para ganhá-los. Eu não sinto. Qual é o prazer de andar ao lado de uma pessoa que só fala besteira? Alguns irmãos aqui, trabalho, por exemplo, você tem aquele colega de trabalho. Você tem prazer em ficar do lado daquela pessoa que só conversa besteira? Desculpa a expressão, só fala sacanagem. Se você tem prazer, meu irmão, desculpa, eu acho que você está perdido. Se tem prazer de ficar perto de pessoas que só mentem, sabe o que vai acontecer com você? Você vai começar a mentir. Porque se a mentira do outro não incomoda você, significa que você não se importa. E se você não se importa, logo logo você vai começar a praticar aquilo. É verdade. Aí você caiu nas características dos homens dos últimos dias. Por isso Jesus disse: evite o homem dos últimos dias, porque eles buscam o que é seu e não o que é meu. Foi isso que Jesus quis dizer no verso 5 de 2 Timóteo 3. Evite também estes. Por quê? Porque eles buscam o que é seu e não o que é meu. Amém? Meu irmão, aquilo que você busca reflete aquilo que você é. Posso te provar isso dentro da palavra? Porque hoje eu estou bíblico. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou citando versículos. Eu vou provar para você que tudo aquilo que você busca reflete aquilo que você é. Abra sua Bíblia em Mateus 16. Estou terminando. A gente já vai ceiar. Mateus 16. Verso 23. Quando Pedro deu lugar ao diabo, Jesus disse assim para ele. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és, diga, tu és. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas, não buscas, não pensas, não compreendes as coisas de Deus, e sim dos homens. Olha para mim. Jesus disse para Pedro, Jesus disse para Satanás que falava na boca de Pedro: tu és. Por que Jesus disse para Satanás: tu és para mim pedra de tropeço? Por que Jesus falou que ele era pedra de tropeço? Por causa disso aqui, ó. Porque você não busca as coisas de Deus, e sim dos homens. Por que Jesus manda você evitar de andar com os homens dos últimos dias? Porque eles não buscam as coisas de Deus, eles buscam as coisas dos homens. Quando Pedro deu lugar para Satanás, Jesus disse: arreda, Satanás, tu és. Por que tu és? Porque você busca, ou seja, aquilo que você busca revela aquilo que você é. Amém? Então, um dos sinais dos homens dos últimos dias são todas essas características que nós lemos. E querido, eu quero fazer uma reflexão com você, e eu queria te chamar para refletir a respeito de si mesmo.
E eu queria deixar essa passagem para você meditar na sua casa. E olhar para dentro de si e ver se você não encontra essas características aí na sua vida. Se você encontrar, trate com elas. E eu sei que você vai encontrar traços dessas coisas na sua vida. Eu encontro, você também vai encontrar. Amém? Sabe, essas características precisam acender uma luz dentro de nós, irmão. Isso precisa acender, sabe, um alerta no nosso interior. Irmão, na cidade nós temos 3 semáforos, né? 3? 4? Esses semáforos aí, 3. Verde, amarelo e vermelho. Quando chega no amarelo, faz o que com você? Sinal de alerta. Irmão, você precisa estar alerta. Alerta nesses últimos dias. Amém? Amém, querido? Para que essas coisas não peguem você. Olha, eu vou te falar uma coisa. Esses homens não são encontrados só lá de fora, não. Eles são encontrados dentro da igreja. Aqui dentro da igreja. Quando eu digo aqui dentro da igreja, estou falando da igreja de um modo geral. Esses homens são encontrados dentro da igreja. Muitos deles se encaixam no versículo 5, quando diz aqui: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. É o que você mais encontra dentro da igreja. Homens que têm aparência de piedade, mas negam poder. Essas pessoas, querido, na hora decisiva, elas vão escolher o caminho errado. Elas vão escolher o caminho que não deve. Meu irmão, na hora da decisão só tem um caminho para você escolher. O caminho que você tem para escolher leva você para cima. Amém? Amém, querido? Eu não sei se vocês vão lembrar de algo que eu disse um tempo atrás. São pessoas como essas, dentro das igrejas, que não se uniram a Cristo, que não se tornaram um com Ele, que não se misturaram com Cristo, que se tornarão os nossos perseguidores. Quem lembra de eu falar isso? Meu irmão, escute, os perseguidores da igreja não virão de lá de fora, virão de dentro da igreja. Quem são esses homens? São homens que carregam essas características que nós lemos. Eu vou citar dentro da palavra para mostrar para você que esses homens sairão do nosso meio. Eu disse para você que eu estou bíblico hoje. Abra sua Bíblia, 1 João 2. A igreja está cheia de pessoas com essas características. Elas vão sair do nosso meio, mas elas não são dos nossos. 1 João 2, verso 18 e 19. Olha o que diz aqui, irmão. João disse assim: filhinhos, agora preste atenção, já é a última hora. Paulo falou para Timóteo, 2 Timóteo 3, sobre os últimos dias. Aí João vem aqui e diz para nós: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Olha para mim, aqui se cumpre o que Jesus disse: o que não é por mim é contra mim, o que comigo não ajunta, espalha. Quando João está dizendo isso aqui, ele também está afirmando o que Jesus disse: se você não se ajunta, você vai espalhar. Então, querido, a palavra para você é: busque se posicionar cada vez mais em Cristo no seu interior, para que você possa suportar os dias finais. Se posicione mais, amém? Porque eles são dias ferozes, são dias terríveis, são dias animais, dias que não terão piedade de você. Meu irmão, ninguém vai ter piedade de você. Jesus falou sim, que dentro da própria casa você seria perseguido. Vou repetir, Jesus falou que dentro da própria casa você seria perseguido.
Meu irmão, nem os do seu lado vão ter piedade de você. E para suportar os dias terríveis que virão, meu irmão, aqui por dentro você vai ter que ser misturado de uma maneira tão intensa com Jesus, que ainda que os da sua própria casa se levantem contra você, ainda assim eles não te derrubem. Não deixa ninguém derrubar você, amém, querido? Não se espante com o que está por vir, irmão. Sabe por quê? Porque a promessa para nós escute, a promessa para nós aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Mas a palavra aquele que vem virá e não tardará. Meu irmão, os últimos dias serão difíceis, mas vem para revelar Jesus como nosso resgatador. Amém. Nós agradamos a Cristo com a nossa fé e o nosso posicionamento, e não importa o tempo, viu? Meu irmão, vai ficar difícil, vai, mas não deixa a sua esperança, não deixa a fé no seu interior morrer, se firma aí, porque o importante para Deus é você continuar crendo. O resto, meu irmão, deixa o pau torar, deixa o mundo pegar fogo, e os bombeiros vão estar de greve mesmo, viu, irmão? O mundo vai pegar fogo, os bombeiros vão estar de greve, mas Jesus vai vir para mim, para você e para aqueles que precisam ser alcançados lá no mundo em chamas. Irmão, imagina o mundo como aquela fornalha de Nabucodonosor, 7 vezes mais aquecida. Esse será um retrato dos últimos dias. Mas quem não dobrar os seus joelhos, ainda que seja lançado na fornalha, por causa do seu posicionamento interior, nenhum fio de cabelo será queimado. Irmão, a Bíblia fala de um povo que será preservado nos últimos dias. Eu faço parte desse povo, e você? Amém? Você recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar.